Iriné, enfermeira sanitarista e superintendente da Vigilância em Saúde de Angra dos Reis. Bom dia, Ângela Oliveira, sou assessora técnica do COSEMES do Pará. Charles Tocantins, mas sou do Pará, diretor do Conacem, e presidente do COSEMES Pará. Digamos topão. Daniel, assessor técnico do Conacens. Richan, também da diretoria do Conasems. Bom dia, meu nome é Denise, sou enfermeira sanitarista e sou assessora técnica do Conasems na área de participação da comunidade na saúde. Bom dia, eu sou Cristiane, sou enfermeira, estou na Secretaria Municipal de Saúde de Ubiratã e presidente do COSEMES Paraná. Bom dia, Treichel, assessora técnica do COSEMES Paraná na área de Vigilância em Saúde. Bom dia, Andréa Vassamani, presidente do COSEMES Espírito Santo. Bom, eu sou Ana Maria Auler, sou pesquisadora aqui do LAPS da UERJ, assino aquele e-mail, o Manual do Gestor, junto com a Irene. Oi, sou Irene, também da Secretaria Executiva do Manual do Gestor. Bom, bota na programação, já está aberto aí também no Excel. Aí, a gente tem um desafio grande. Primeiro, agradecer assim, o esforço dos gestores. Esse momento de validação é muito importante porque a gente não quer fazer mais um texto que é muito bonito, que é muito coisa, que tem pouco valor de uso para o secretário. A ideia esse conceito de valor de uso, a gente tem tentado se orientar muito por ele. A gente acha que do jeito que a gente está querendo fazer o manual, a gente ainda não teve uma experiência dessa, então a gente está também muito tateando e aprendendo muito com todo esse processo. Então, assim, esse processo, essa oficina, ela é muito importante para a gente também por causa disso. Assim, a gente meio que sabe o que não quer fazer, mas a gente não sabe. A gente sabe o que a gente quer de essência, mas a gente não sabe muito bem como é que a gente vai chegar lá. A gente está aprendendo muito ao longo do processo. A contribuição de todos é muito importante. Aí eu queria agradecer a mobilização dos gestores, ter vindo já de 2 dias, ou 1 dia fora do município, ainda dar uma esticada aqui para o Rio. 3 dias, né? Porque é semana de City, né? E ainda esticar aqui para o Rio é um esforço que a gente reconhece isso na equipe que está trabalhando, né? Que sou eu, Irene e Ana. A gente reconhece esse esforço político do Conasems, que está botando peso nisso, o COSEMES também que está botando peso nisso. Eu queria agradecer também especialmente os autores, porque uma das nossas maiores preocupações é o nosso prazo. A gente tem um prazo curto para produzir um material tão vasto e tão complexo. E a gente estava muito preocupado com os prazos e todo mundo respondeu. Todo mundo deu o seu jeito e acabou dando conta de responder. Eu acho que isso dá mais gás para a gente, dá uma sinalização também de que, acho que de certa maneira os autores entenderam um pouco a importância desse projeto. Queria agradecer mesmo e desculpar qualquer coisa da gente ficar desculpar primeiro com os autores, da gente ter ficado pedindo matriz, pedindo aquilo outro, porque a gente está em algumas preocupações, porque é um material que se pretende ser, de certa maneira, único, produzido por, acho que algo perto de 15 autores, então isso também é um desafio para a gente pensou em algumas estratégias para garantir algum grau de unicidade. Desculpar com os gestores que a gente só conseguiu mandar o material ontem à noite, porque as coisas foram chegando ao longo da semana, né? O prazo era no dia 13, e aí ao longo da semana foi chegando. Mas eu tenho certeza, como o Nilo falou, que esse momento de validação, a gente está começando ele aqui, ele não se encerra aqui. Bom, eu queria só para os autores, bota a outra planilha, por favor, só mostrar um pouquinho o que a gente já está pensando de estratégia e a matriz. Que a gente tem uma estratégia, a gente está muito preocupado com um material diverso, escrito por mãos diferentes, da gente
garantir, primeiro, assim, um respeito às deliberações das três instituições que estão subscrevendo e que estão assinando, de certa maneira, esse material. Então, Instituto de Medicina Social Lápis, da UERJ, o COSEMES e o CONASEMES. Então, tem uma preocupação de... Esse material não pode destoar do que a gente defende enquanto projeto do Sistema Único de Saúde e tal. E a gente tem uma preocupação grande também dos conceitos e da narrativa presente em cada capítulo ter uma coerência. A gente está montando algumas planilhas para a gente acompanhar isso. Eu já tive uma experiência de produção, de fazer revisão de um livro produzido por muitos autores e fiquei maluco num processo de revisão que eu não sabia aonde eu tinha lido aquele conceito que era diferente. Então, por isso, autores, que a gente pediu para vocês preencherem a planilha, para a gente, ao longo do processo, a gente pretende preencher, e essa planilha, bota na outra aba, por favor. Ah, não, é essa mesmo. E essa planilha, vocês preencheram uma outra planilha, que é dessa aba coisa, a gente está produzindo e preenchendo essa planilha que ela tem os conceitos. Eu vou ler. Ela tem na sua primeira coluna os conceitos, na sua segunda coluna o capítulo desse conceito, uma definição rápida sobre esse conceito que a gente está vendo lá no roteiro que vocês mandaram, a bibliografia utilizada, passa um pouquinho para o lado. Se tem duplicidade ou não e com que capítulo é essa duplicidade, e na última coluna, se essa duplicidade ela é divergente ou não. Porque o conselho editorial, vou falar rapidinho um pouco da estrutura desse projeto, ele tem um papel um pouco de curadoria dessa múltipla produção aí, que a gente vai tentar, em última instância, esse material ele passa pelo conselho editorial, composto pela UERJ, bom dia, professor, pela UERJ, pelo COSEMES e pelo CONASEMES, que tem se reunido praticamente todo mês para acompanhar a produção desse processo. Para fechar rapidamente, o projeto ele tem uma estrutura decisória, que ele tem um conselho editorial, que é esse que eu falei, ele tem uma secretaria executiva, que somos eu, Ana e Irene, que a gente está nesse projeto para fazer isso. Então, assim, a gente achava que um projeto dessa complexidade não dava para simplesmente pegar o manual ser uma função a mais que, por exemplo, um assessor do COSEMES poderia fazer. A gente acha que isso não daria conta, então a gente montou uma estrutura para acompanhar, para monitorar, fizemos um e-mail. Além disso, tem os autores, alguns deles já estão aqui, e tem a figura do gestor de referência, que é um pouco esse momento de alteridade para a gente testar um pouco esse processo. O que a gente pede para os gestores é muito um esforço, se do jeito que está e o que está naquele material e do jeito que está pensado o material, se aquilo ali faz sentido para a gente, para o gestor, em especial quando ele estava entrando no processo de gestão. Um pouco saber, isso aqui, se eu pegasse isso aqui no início da minha gestão, isso me ajudava? Isso fazia... Isso tem valor de uso, teria valor de uso para mim se eu tivesse... Agora todos os gestores aqui já são gestores experientes, inclusive dirigentes nacionais, mas a pergunta é, se eu tivesse em contato com esse material no início do meu processo de gestão, isso faria sentido para mim? Isso me ajudaria? Acho que é um pouco esse... Ou que informações e como a gente precisa organizar para que um gestor novo, a gente está esperando uma renovação de 70% dos 5.570 secretários, esse gestor novo, muitos deles, grande maioria, primeira experiência como secretário de saúde, e a gente precisa produzir um material que, no mínimo, faça ele errar menos e faça ele gastar menos tempo para esquentar a cadeira e começar a produzir cursos que a gente quer. Acho que esse é um pouco o esforço. Na programação, a gente tá pensado, a gente vai fazer isso, de fazer parte por parte. A gente vai apresentar os capítulos da parte, 10 minutos cada capítulo, e aí a gente vai abrir um tempo de debate. O pessoal da Secretaria Executiva vai ficar aqui insistente com o tempo, porque a gente precisa ver o manual como um todo. Mas eu vou fazer, depois que a professora Roseni fizer a saudação, a gente vai fazer uma inversão, porque na reunião de ontem do Conselho Editorial, a gente pensou, eu vou apresentar o capítulo que eu estou escrevendo primeiro, que é o capítulo 4,
que é o primeiro da segunda parte, que a gente pensou em algumas coisas, a gente queria propor para os autores e queria validar também com os gestores. A gente teve algumas ideias aí que eu acho que vale a pena iniciar a apresentação por aí, tá bom? Professora Rosendick. Bom dia a todos e a todas. Não sei exatamente quem são os gestores aqui, mas eu quero dar as boas-vindas e dizer da minha gratidão, né, de estar apoiando esse processo, que pra gente que está lutando aí, né, em defesa do SUS, eu sempre brinco com o Rodrigo, né, tô brincando mais agora, porque ele está mais perto de mim, eu vivo zanzando para lá e para cá, não dá nem nada, né, Nilo? Nilo também. É a vida do gestor e daqueles que estão lutando pela defesa do SUS. Eu estava sempre falando para ele que nesses 26 anos da lei orgânica do SUS, a gente faz muitos elogios a nós mesmos, né, no trabalho, mas a gente está com, pelo menos o que eu estou constatando agora, como uma certa verdade, é que não tivemos, talvez, a habilidade de ensinar como defendê-lo, né? A gente tem vários conceitos, a gente tem várias, mas os princípios, né? O princípio, eu entendo, o princípio ele só ocorre como ação. Dizer que a integralidade não existe é porque não praticou, que se praticar ela vai existir. E é diante desse pensamento, né, que é a ideia dessa construção coletiva do manual, né? Eu não sei se é novo para vocês, né? Até eu estou me ressignificando, né? Construir coletivamente um manual, se for nas bases da administração, não sei onde é que está o Lucas aí, é difícil, né, construir um manual coletivamente. Ao contrário, né, você já estabelece as diretrizes. Então eu fico muito feliz, que sejam bem-vindos. Espero que a gente some, né, desse ponto de vista, porque uma característica e experiência que a gente tem nas publicações do Lápis é que os trabalhadores, os gestores, enfim, os estudantes, eles se sentem ali vivenciando aquilo. Ou seja, ele está lendo uma coisa que ele está passando, né? E eu espero que esse espírito, né, a Hannah Arendt chama do pensar, esse pensamento esteja permeando esse trabalho, e desejo um bom trabalho para todos. Eu não vou poder ficar o tempo inteiro, tá? Já falei que eu também faço parte do comando de greve da UERJ. Tudo que eu faço da aula orientar, dirigir, né? Eu faço parte do comando de greve. A gente teve uma negociação na Alerj anteontem, um tal do Eduardo Albertassi, líder do Pisciani, e saímos de lá 10 horas da noite com chuva na cabeça. Então, assim, hoje a gente vai fazer uma discussão e antecipar a Assembleia para ver se a gente, de alguma maneira, ganha um espaço aí, tendo em vista que o cara diz que não tem dinheiro, mas propõe. Aquelas coisas. Propõe, então ele vai propor, não sei se vai descer bem nele, né? Mas vamos ver. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, Lene, Ana, né? Nilo, por estar apostando e apoiando aqui. Estejam absolutamente à vontade para qualquer solicitação que desejem. E pode reclamar que eu falo com a Ana. Então, já indo para o objetivo, o meu capítulo, ele é um capítulo como alguns capítulos que tem, que ele é um capítulo, se a gente não... Ele tem um elemento importante, fortemente normativo, né? A relação dos instrumentos de planejamento do SUS com o instrumento de planejamento orçamentário e a própria governança regional. Você tem maneiras de, embora ela não deva ser normativa na sua operação, a gente pode ensinar CIB e CIT dizendo resolução de os espaços de instâncias de pactuação do SUS, a gente pode falar delas dizendo as deliberações CIT que normatizaram ela e ficar por isso mesmo. Já tem várias coisas. Aí, isso fugiria, de certa maneira, do objetivo um pouco do coisa, porque a ideia de ser um guia e de ofertar
possibilidades de caminhos e possibilidades de maneiras de operar a gestão do SUS é um pouco também a nossa pretensão. Não só dizer o que é o SUS, mas ofertar maneiras de se fazer um SUS que seja universal, integral, que seja o SUS que a gente defende nas nossas entidades. Então, eu bolei uma ideia, pode passar? Ana, pode passar, por favor? Eu criei, na verdade não foi só eu, né? Em conversas com a Conceição e com o Nilo, com várias coisas, eu tive a ideia de abordar uma situação concreta que eu vivenciei já como secretário de saúde. Eu fui com 28 anos secretário de saúde de Silva Jardim, cheguei no acolhimento do COSEMES e saí tonto do acolhimento do COSEMES porque só de sigla foram 57. E aí a ideia era abordar, de uma certa maneira, pegar uma personagem que seria um gestor municipal de saúde que acabou de entrar no município e a partir da vivência dela, relatando possíveis situações, produzir perguntas e essas perguntas serem respondidas no diálogo dela com o COSEMES. A gente pensou na ideia de que o COSEMES ser uma espécie de referência, de buscar conselhos, aconselhamento e a própria teoria. E aí a gente foi um pouco mais além e a gente produziu a ideia de fazer, e é isso que a gente está querendo propor para os autores, da gente produzir uma cidade fictícia do manual, e a cidade fictícia é a cidade do Congresso do COSEMES, do Conasems, a Vila SUS, e a gente está propondo que uma personagem que seja constante ao longo do manual, que seja a secretária de saúde, Olga. É secretária porque as mulheres já são maioria entre os gestores municipais de saúde, então para ter uma média, um pouco na caracterização dela, eu usei um pouco o que eu conversei com o Nilo sobre que perfil, e a pesquisa recentemente publicada pela professora Roseni, pela professora Sônia Fleury, da pesquisa um pouco do perfil do gestor, para criar uma espécie de tipo ideal de gestor, pelo menos o gestor que a gente está querendo negociar. Então, Olga, ela é servidora do município, servidora de saúde no município, nível superior, trabalha no município há 10 anos. Ao longo desse período, ela trabalhou em diversos setores da secretaria, chegou a assumir a coordenação de alguns dessas áreas assistenciais, mas nunca foi no nível central da secretaria. Mudou o prefeito e ela foi, porque ela tinha muita legitimidade lá com a galera do COSEMES, o prefeito botou ela para ser secretária. Pode passar. E aí eu produzi eu falo sobre planejamento e eu falo sobre o meu desafio é falar sobre planejamento e falar sobre governança. Eu bolei duas situações para disparar essa discussão. Na primeira situação, ela vai no acolhimento dos gestores municipais de saúde e lá entra em contato com aquele monte de sigla, mas fica particularmente preocupada com o prazo que está contido na Lei 141, na Lei 141, sobre as obrigações para você ter o plano e para você iniciar todo o processo de planejamento orçamentário. Ela fica preocupada e vai conversar com o apoiador do COSEMES, ou com a referência do COSEMES que estava lá no acolhimento, e a partir daí a ideia é discorrer sobre, nesse diálogo, começar já a apresentar os principais conceitos e produzir dela um conjunto de questões e de perguntas orientadoras. Eu ainda não elaborei essas perguntas, mas a ideia é que as perguntas possibilitem que o COSEMES responder, já definir alguns conceitos, pode passar. E nesse processo, a ideia é abordar o planejamento também, não só com seu viés normativo orçamentário, mas a ideia também de trabalhar a importância de se planejar, se pensar planejamento para além do planejamento orçamentário, para além do Plano Municipal de Saúde, mas de você planejar a sua ação. Corpo dirigente da Secretaria, saber qual é o seu projeto, qual é a sua capacidade de governo e qual é a sua governabilidade. Então, tem esses dois momentos. A ideia de fazer um link ela tem que construir o Plano Municipal de Saúde, e aí ela faz uma opção de construir o Plano Municipal de Saúde, produzindo um certo entendimento dentro do seu corpo dirigente e utilizando esse processo de planejamento para negociar com o controle social, fazendo assembleias e fazendo processo de debate, oficinas, com o controle social nesse processo. A ideia, inclusive, é relatar. Eu tive uma experiência de fazer, no município de Silva Jardim, que tem 20 mil habitantes, uma oficina, eu, inclusive,
Eu tenho isso relatado já, a ideia é usar a experiência dessa oficina com os conselheiros de saúde, né, do Silva Jardim para produzir uma certa narrativa dessa oficina. Bom, é isso, basicamente. E falar, obviamente, num primeiro momento também, sobre a importância e a relação entre os instrumentos, mas isso é a parte normativa, né? Entre os instrumentos de planejamento do SUS e os instrumentos orçamentários. Pode passar. A ideia é utilizar o conjunto de conceitos e coisas, tanto da lei, mas aí trazer também conceitos do planejamento em saúde, planejamento estratégico situacional. Eu estou querendo apresentar para ela, ofertar para ela o Triângulo de Governo do Matos, que eu acho que é algo que organiza, de certa maneira, a sua análise de conjuntura da sua situação, você definir bem qual é o seu projeto, onde você quer chegar, você definir qual é a sua capacidade de fazer isso, você definir qual é a sua governabilidade, você produzir análises periódicas sobre como é que você vai interferindo nesse triângulo. Se você vai aumentar ou diminuir a sua governabilidade, se você vai aumentar ou diminuir a sua capacidade de governo, que alianças você precisa produzir, inclusive, para fazer isso. E a gente está propondo também aí para os autores que a gente tenha 3 dispositivos que sejam permanentes e atravessem o manual como um todo. Então, assim, todo capítulo, de uma certa maneira, começaria com a Olga tendo uma dúvida ou algumas questões, levantando, essas questões seriam destacadas no texto de forma até visual, como perguntas orientadoras. A gente produziria resposta, ou pelo menos possibilidades de resposta, porque algumas respostas são objetivas, outras perguntas não são objetivas, né? Organizar a rede de atenção à saúde não é algo que está na lei só, né? É muito mais apresentar possibilidades de apostas do que certeza, do que algo que encontra cravado na bibliografia ou na legislação. 2 minutos, eu vou terminar. Aí, depois de apresentar esse conjunto de respostas, apresentar uma sistematização de um certo checklist para o gestor, ou seja, lembre-se, abordamos isso, isso e isso. No caso, por exemplo, do meu capítulo, terminar falando, lembre-se, o Plano Municipal de Saúde é de cada 4 anos, a Programação Anual de Saúde precisa se relacionar com uma coisa sintética, porque a ideia, como a ideia de ele ser um manual, a ideia, a gente tem até um desafio, eu já vou encerrar, a gente tem até um desafio que é o desafio de que o manual ele precisa fazer sentido sendo lido de cabo a rabo, mas ele precisa fazer sentido também sendo lido só um capítulo, porque a ideia é que ele fique lá esperando também o gestor e ele deu crise na assistência farmacêutica, ele recorre ao manual, até porque as crises, onde o calo aperta em cada um dos 5.000 e tantos municípios, não é o mesmo lugar. Tem um que é o seu filantrópico que está dando problema, tem outro que é a atenção básica que está um caos, e a ideia também a possibilidade que o manual possa produzir, que o leitor possa produzir vários itinerários dentro do manual. Não precisa começar pelo capítulo 1 e terminar no capítulo 21, mas ele pode começar pelo 7, e aí o 7 fazer conexão. Acho que esse é um pouco o desafio que a gente tem. Então os capítulos eles têm que ser autossuficientes, de certa maneira, mas eles precisam ter link entre eles. A proposta de ter link Vila SUS, Olga, esses 3 instrumentos. Perguntas orientadoras, o checklist e uma oferta de, se o leitor quiser saber mais, a gente sugerir para eles algumas possibilidades de leitura, porque a gente também, um manual, um capítulo com 10, 15 páginas, ou 25 páginas, no caso do Mauro, 25 páginas para falar de princípios da administração pública referentes ao SUS, é óbvio que você não aprofunda e não resolve todas as questões. É óbvio que você apresenta um certo guia e fala, ache aqui, você consegue mais informações nesse processo. Pode passar, eu vou terminar. A outra situação, rapidamente, para abordar a outra questão, que é para abordar a governança regional, a ideia é que a Olga vai para uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, identifica queixas recorrentes dos usuários sobre um determinado procedimento que eu vou ainda escolher, desenvolver. E esse procedimento ele não é realizado no município dela, é realizado no outro município. Também, isso deve estar acontecendo agora, pelo menos nos 500 municípios. Ela analisa e descobre que tem um problema de fluxo regional, e aí começa a produzir, no diálogo com o COSEMES,
aonde ela tem que atuar, e aí ela vai para dentro da CIR para atuar nesse processo. Então, um pouco essa a estratégia. Eu estou propondo combinar esse problema de saúde com a autora da parte de controle, avaliação e monitoramento, com a parte de atenção especializada, especial de contratualização, de PPI e tal, PIGAS. Que aí a gente fazer o mesmo capítulo, o problema pode começar aqui, mas pode ser reapresentado no capítulo e a gente consegue fazer um pouco esse processo. No meu esforço eu tive muita dificuldade de enfiar, pelo caminho que eu escolhi, a parte da programação. Eu estou propondo que a parte da programação assistencial, programa parametrização e tal, vá para a parte de controle e avaliação, porque de fato eu não consegui, por esse caminho que eu fiz, eu não consegui enfiar. Também eu tenho 20 páginas, se não me engano, não tem limites, né? Então a ideia é levar para quando for fazer a programação pactuada integrada, a PIGAS, abordar os elementos de programação. É isso. Isso aí. Aí,